que é a grande área é a área azul, e a área azul é a área relacionada à residência, de uso residencial. E o vermelho significa as áreas de uso misto, né? Na verdade, eu estou usando a palavra cidade-região, que é um conceito, né? É um conceito com referência em teorias, como qualquer conceito, né? E busca definir um processo, né? Mas eu diria, é muito usual se falar em macrometrópole, tá? Em macrometrópole paulista. Macrometrópole paulista não é conceitual, é a ideia de que é uma metrópole que extrapola aquela região administrativa metropolitana em São Paulo, que tem 37 municípios. Eu vou usar aqui como indistinto, tá? Mas do ponto de vista conceitual é cidade-região, e do ponto de vista, por exemplo, de um órgão que busca planejar a região metropolitana, que já não trabalha mais com os 37 municípios, mas sobretudo com essa macrometrópole, ela denomina de macrometrópole apenas porque é uma palavra muito mais, eu diria, factível e compreensível do que cidade-região, né? Então, acho que vou usar aqui como indistinto, mas um é conceitual, o outro não é, né? Então, quais são as características desse espaço? Primeiro, concentração de riqueza e concentração de pobreza, né? Aqui, nesse espaço, a gente vê o que é espetacularmente rico combinado com espetacularmente pobre. Devido, claro, a um desenvolvimento subordinado e devido a uma urbanização dependente. Então, nós são as características, né, do nosso país e das nossas cidades. Segundo lugar, é um lugar por excelência, de concentração da indústria inovadora do país. Terceiro, tem aí também em toda essa região uma aglomeração de serviços voltados à gestão do capital e serviços avançados. E um comércio pujante, maiores taxas de urbanização do país, maior densidade de condições que tornam possível a produção de bens e serviços. Então, essas condições todas merecem atenção, porque o crescimento da urbanização exige a produção de condições gerais. Não seria possível um adensamento urbano se não houvesse também um desenvolvimento dessas condições gerais, né? Que eu já citei e mostrei algumas, né? Então, dizendo de outra maneira, o desenvolvimento da urbanização e da produção de bens e serviços exige o desenvolvimento de infraestruturas, tá? Estou falando de infraestrutura que é muito mais limitado, né, do que o termo de condições gerais de produção. E vou falar por quê, tá? Ele é limitado, também é muito usual na literatura o termo serviços urbanos, né? Mas os serviços urbanos não abrange todos os equipamentos que necessitam o urbano. Além do que, por exemplo, uma rede de fibra óptica, por exemplo, ela tem uma materialidade e ela presta o serviço, mas ela não se confunde com o serviço, né? Ela é um suporte de um serviço, né? Mesma coisa, uma rede de água é um suporte físico material do serviço de abastecimento de água, mas não se constitui no serviço urbano. Cada vez mais a gente vê a ideia de serviço urbano e serviços urbanos, mas tem uma falta de precisão, né? Porque não se confunde o equipamento com o serviço, né? Então, eu vou falar em condições gerais de produção, não estou pensando em condições gerais de produção para a indústria, mas sobretudo aquelas que a cidade necessita. Então, a primeira observação, né, é porque essas condições, a energia, a rede de fibra óptica, são chamadas de condições gerais. Primeiro, elas são chamadas de condições gerais porque elas não existem para serem consumidas por uma pessoa, né? Então, essa luz aqui, essa rede de energia é consumida coletivamente. Então, elas são gerais, elas não são individuais, né? E o consumo delas é coletivo, não é feito para um indivíduo consumir energia elétrica, mas é para
para ser consumido de uma forma coletiva. Mesma coisa, a própria PUC é um equipamento que também é consumido coletivamente. É uma condição geral para a produção de formação superior, né? A segunda observação, elas exprimem aquilo que eu chamo uma socialização, né? De imediato, essas condições gerais, elas têm o sentido de compartilhamento comum, né? Então, e da onde vem esse termo, né? Essa ideia? Essa ideia é um conceito que foi formulado por Marx, está no Capital, em poucas páginas, não é bastante desenvolvido, né? E o que ele coloca é que essas condições gerais, né, elas constituem uma mediação, elas estão no meio entre um determinado processo de produção e o processo geral de produção. Um exemplo, a internet, ela é uma mediação entre, né, um processo ou uma coisa imediata e com todo as determinantes mais gerais, né? Então, as condições gerais de produção, elas exprimem socialização, compartilhamento comum e constituem um fator de produção, né? E de forma sintética, podemos afirmar, é isso que o slide apresenta, que o urbano se produz produzindo suas condições gerais, que dizem respeito a toda infraestrutura, equipamentos de consumo coletivo e que constituem o que? Esses equipamentos? Objetos materiais de alta duração, né? Uma escola não se faz para durar um mês, né? Então, as condições gerais de produção do urbano têm características próprias. E eu vou citar duas. Podem atingir grandes dimensões, o arruamento, por exemplo, de uma cidade, e requerem vultosas somas de investimento. Mas elas podem não encontrar uma demanda solvente, ou seja, uma capacidade de pagamento pelo uso dessas condições, né? Então, isso, claro, vai comprometer a remuneração do capital investido nessas condições, né? Então, e uma terceira característica é que o dinheiro investido na produção dos equipamentos pode ter um período tão longo de rotação, significando problemas de reinversão. Demora tanto tempo para se voltar ao ciclo, por conta de que ele tem essa característica de um período longo de rotação. Então, o que tínhamos, então, até 1990, eu estou até exagerando, 90, né, é que o Estado era o principal provedor das condições gerais de produção do urbano. Eu diria, o Estado era o principal provedor, mas isso não quer dizer que a iniciativa privada também não participasse na produção dessas condições. Ela participava, mas o peso grande era do Estado, né? Ele oferecia subsídios para tornar atrativo ao capital privado os investimentos nos serviços urbanos, nas condições gerais, e o que se queria com isso? Garantir a produção, né? Garantir as condições gerais de produção do capital, sobretudo porque você tem as cidades e o adensamento industrial. Então, a prioridade sempre foi o capital e nunca foi o prover as outras condições gerais. Então, fica muito compreensível, né, que uma estrada, por exemplo, que serve, né, para uma indústria e uma atividade econômica, ela seja muito mais considerada prioritária do que uma escola, né? Porque a escola, claro que é uma condição geral, precisa ter uma escola, precisa alfabetizar a população, né? O nível de desenvolvimento exige uma qualificação específica de mão de obra, mas isso se liga com o capital de uma maneira indireta, não tão direta como uma estrada que faz fluir a mercadoria que está sendo produzida e que precisa ser levada até o porto, por exemplo, né? Então, mas uma realidade tem que ser dita. A provisão das condições gerais do urbano sempre estiveram aquém das necessidades das aglomerações urbanas no Brasil. Eu diria, e em grande parte do mundo também. Em especial, sempre foram insuficientes nos países de crescimento rápido,
né, de crescimento urbano muito rápido, como o Brasil, e onde a capacidade de gerar fundos públicos para ser investido nas condições sempre encontrou dificuldades. O crescimento das cidades e as sucessivas crises do capital se traduzem, evidentemente, num problema, porque você tem uma diminuição do fundo público e os investimentos ficam comprometidos. Isso aconteceu no mundo inteiro, né? Então, como o Estado vai, então, resolver e prover essas condições gerais de produção? Né? Como ele vai enfrentar as necessidades crescentes dessa urbanização e os fundos públicos cada vez mais encolhendo, né? Então, a história mostra que se buscou várias alternativas. Como sempre, a primeira delas é desonerar o trabalho, ou seja, as empresas produtoras desses serviços, né, desses equipamentos, elas passam, a primeira coisa que se faz é o arrocho salarial dos trabalhadores dessas empresas estatais. E foi isso que aconteceu no caso brasileiro, né? Quer dizer, eu diria assim, são os trabalhadores dessas empresas o primeiro a pagar o pato, né? Para atualizar um pouco a nossa história do quem vai pagar o pato, né? Em segundo lugar, né, se retira os subsídios também, que barateavam esses serviços, né? Como consequência, esses equipamentos, eles não só pouco se expandiram, e eles também se tornaram caros. E, em terceiro lugar, como você não tem a reposição e nem a manutenção, eles se deterioram, né? Então, você tem uma falta, uma deterioração e um preço. E aí também tem, como contrapartida, como uma situação, racionamentos, etc. e tal, na provisão desses serviços, né? Então, e aí você monta um cenário, né, onde se abre um espaço muito grande para se justificar as privatizações desses serviços, né? Então, o discurso que acompanha esse contexto de vacas magras sempre foi de que a precariedade na provisão de serviços públicos urbanos era devida por vários fatores. O primeiro deles era a saúde, e é sempre essa justificativa dada, a saúde financeira das empresas estatais. A saúde não vai bem, não servem bem, não davam lucro. Bom, que não servem bem é uma verdade, né? Elas estão no seu limite. Mas as empresas estatais, provedoras das condições gerais, né, têm uma lógica própria. Primeiro, elas não têm a mesma lógica de uma empresa privada. Seus investimentos não são investimentos de capital, seus investimentos são investimentos de fundo público. E o que é mais importante, seu objetivo não é exclusivamente o lucro, como numa empresa privada, mas o de prover os serviços. Então, esse serviço pode ser estendido até no limite da cidade, né, a um custo subsidiado. Então, essas empresas atuam em áreas que não dão vantagem nenhuma, mas que são importantes porque visam o atendimento, né, desse serviço. E ainda uma outra observação. A remuneração dos funcionários não depende dos custos de produção, o que é completamente diferente de uma empresa privada. Isso não quer dizer que numa empresa estatal não haja racionalidade, mas é a racionalidade de uma empresa estatal, que não se confunde com a empresa privada, embora o discurso da saúde financeira, né, das empresas dê equidade a coisas que não são iguais. Então, as empresas, com a falta de fundos para investimento, com a demanda crescente, sem renovação e sem expansão, passaram a ser alvo de críticas severas. Sem renovação e sem expansão, né, as empresas estatais buscavam ainda, e ao mesmo tempo, né, elas eram, ao mesmo tempo, um alvo de grande insatisfação. Elevaram tarifas para poder resolver parte das suas finanças. Racionaram os serviços. Congelaram gastos com os equipamentos que haviam, o que na prática significa equipamentos sem manutenção nenhuma. Essa situação aumentou ainda mais a defasagem entre o que era necessário e o que existia.
Nós tivemos esse gap muito grande e nessa situação se tornou ainda maior. Abriu-se assim o flanco para as privatizações das condições gerais. O discurso que acompanhava essa situação era o discurso do saneamento das empresas estatais, e que passou-se então, a participação crescente do capital privado na provisão desses serviços, deixando para o Estado apenas o papel regulador. Até que esse papel regulador é importante, desde que funcione. Tá? Essa acho que é a grande questão que nós temos. Abria-se então, numa linguagem liberal, uma nova janela de oportunidades, como foram as telecomunicações, a energia, a água, a coleta e tratamento de lixo. Tudo isso necessário para se ter cidade. Passaram a ser priorizados o provimento dos serviços a quem pudesse pagar por eles. E, ao mesmo tempo, como única alternativa, multiplicaram seus expedientes clandestinos para ter acesso às condições, aquilo que se diz no Brasil os gatos de energia, e várias outras formas alternativas da população trabalhadora resolver aquilo que ela não tinha acesso. Então, isso tudo levou a um contexto, isso tudo se deu no contexto de uma urbanização crescente, marcada por uma grande extensão territorial do urbano. Ao mesmo tempo, cresce e necessita essas condições e não tem possibilidade de produzi-las, ou se estreita essas possibilidades. Então, se desenhou, com pinceladas mais fortes, as áreas desprovidas de quase tudo, em meio a ilhas de urbanização formal. De forma crescente e aguda, os trabalhadores dessa cidade e região, dessa urbanização desmensurada, passam, não só por uma exploração no local de trabalho, mas também por uma expoliação urbana, dada a inexistência ou precariedade de moradias e de bens e serviços de consumo coletivo. Então, com a grande